É tanto ruído, tanto barulho, tantas manchetes e visões diferentes que às vezes fica difícil para o brasileiro comum, aquele que trabalha todos os dias desesperadamente para quitar as suas dívidas e pagar os seus boletos, entender o que realmente está acontecendo no Brasil. Esse desespero do governo e do Haddad dessa medida provisória para aumentar ainda mais os impostos é um atestado de incompetência e de fracasso. Eles estão admitindo que quebraram o Brasil completamente, não tem dinheiro para pagar as contas já no ano que vem e agora vão colocar você para pagar essas contas. Como vocês já têm acompanhado há algum tempo, até a imprensa tem falado que o governo admitiu quebradeira. Eles falaram que se não aumentassem os impostos, haveria um shutdown. Shutdown, para resumir, é não ter dinheiro para pagar as contas básicas, educação, saúde, folha de pagamento. Literalmente é a falência. O PT levou o governo brasileiro à falência. Se fosse uma empresa, já estaria de portas fechadas, tá? E pagando os acertos. Mas como não é uma empresa, e sim é um governo, e sempre pode arrancar mais dinheiro do contribuinte, eles tentam fugir dessa falência. O que está acontecendo? Primeiro, eles apresentaram a medida provisória do IOF. O IOF ia afetar a vida de todo mundo, ia complicar a vida de transações financeiras. Se você passasse o dinheiro para uma pessoa, você ia ser taxado, né? E é isso que o Taxad queria fazer. O Congresso reagiu, disse que seria derrubado, então o governo recua no IOF, mas não 100%, tá? Deixa ali ainda algumas taxações. Falando que vai aumentar, que vai criar uma nova medida provisória para poder equilibrar, ou fazer os termos que eles usam, né? Calibrar, fazer alguns reajustes. Na verdade, essa nova medida provisória consegue ser pior que a do IOF. Mas o Haddad tentando explicar isso é a coisa mais ridícula que você poderia imaginar. Escuta isso aqui. Temos outras maneiras de compensar, por meio de regulação do Conselho Monetário Nacional, que envolve o Banco Central, a questão do agro e da construção civil. Mas você carregar 1,7 trilhão de reais em títulos isentos, né, somando uma renúncia fiscal só desse caso de 41 bilhões de reais de isenção fiscal, eu penso que nós não estamos, né, com a taxa de juros no patamar que está, o país não está em condição de abrir mão de 100%, né, do tributo que todo mundo paga quando compra um título do Tesouro, não cobrar nem 1%, nem daquilo que quem compra um título do Tesouro paga. É difícil de entender para o cidadão comum, justamente porque há uma tentativa proposital de falar uma linguagem com vocabulário complexo para que a pessoa comum não entenda, mas eu vou tentar te explicar. Ele está dizendo o seguinte: nós quebramos o governo, a gente precisa de mais dinheiro. Mesmo sendo esse o governo que mais arrecadou na história, ou seja, que mais pegou o nosso dinheiro na história, é o governo que está tendo recordes em rombo fiscal, né, em destruição da nossa responsabilidade fiscal. E aí ele inventa essa contribuição agora, né, essa taxação. Mais uma vez, já foram 34 novos impostos criados por esse cidadão aqui. Ele inventa um novo imposto que é sobre letra de investimento imobiliário e letra de investimento, letra de carta imobiliária, letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agro. Mas o que realmente é isso? Vamos lá. Quando as pessoas investem nesse tipo de investimento, que é letra de crédito imobiliário, letra de crédito do agro, ela está investindo num fundo que vai ser usado para construir casas, pontes, para construir infraestrutura e para o agro poder plantar a comida que a gente come. Quando o agro e essas empresas de construção pegam empréstimos desse fundo, eles pegam esses empréstimos com baixos juros. O que isso quer dizer? Se o juros é baixo, então o custo de produção diminui. As casas ficam mais baratas, a comida fica mais barata, a produção do agro fica mais barata. Porque como não tem juros, como não tem imposto em cima desse fundo, quando você pega dinheiro emprestado desse fundo, os juros do empréstimo é menor. Você entende isso? O que o Haddad está fazendo? Para quitar as dívidas de um governo quebrado e falido, ele vai aumentar o preço do alimento e das casas, de toda da construção, da infraestrutura do nosso país.
E aí, mas aqui mais uma vez, ele sendo mentiroso, fala isso aqui, ó. Nós estamos provocando o morador da cobertura a pagar uma parte do condomínio. Eu não considero isso aumento da carga tributária porque a tua vida vai continuar, a vida dos funcionários da empresa onde você trabalha vai continuar a mesma, vai melhorar. Tem uma série de temas que estão já tramitando e que poderiam ser endereçados. Temos a questão dos supersalários, temos a questão da aposentadoria de militares. Vamos fazer uma discussão sobre as despesas do governo. Mentira, não reduziram nenhuma despesa. O que esse governo deveria estar fazendo, um aceno ao mercado e à economia, é reduzir os gastos. Mas não, eles estão roubando tanto, desviando tanto, fazendo tanta lei Rouanet, que eles não conseguem reduzir. Mas sentados à mesa, vamos abrir uma discussão. Então vamos lá, quando ele fala, a gente está taxando o morador da cobertura, deixa eu explicar para você. O morador da cobertura, no prédio, ele não produz a comida do resto dos moradores. Ele não vende as casas dos restos dos moradores. Então aumentar o que o morador da cobertura paga não implica em mudança na vida do resto dos condôminos. Concorda comigo? Ok. Mas quando você aumenta a construção, quando você aumenta o custo da construção do país e aumenta o custo da produção de alimentos, todo o resto vai sofrer essa consequência, porque o aumento é repassado. Essa é uma mentira tão grotesca quanto aquela da Janja dizendo que a taxação das blusinhas não é contra o consumidor, é para as empresas. Mas o que aconteceu? Quem está pagando são os consumidores. Tanto é que a importação desse tipo de produto do mercado internacional, do oriental, diminuiu absurdamente, causando um rombo de 2 bilhões nos Correios. Então é tanta mentira que esse pessoal conta. Agora vou pegar aqui rapidinho para você ver o que muda. Bets. Por que esse governo trabalhou tanto para liberar as bets? Eu te digo, para poder taxar as bets. Começaram com a taxação de 12%, já querem aumentar por 18%. É como se a bets, para mim, é tão maléfico para a sociedade quanto droga. É como se eles tivessem liberado o tráfico de drogas aqui para poder taxar. Não foi o bastante quebrar o governo, estão taxando ainda mais. Aqui vem letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. Isso aqui vai encarecer casas, construções e vai encarecer a produção do agro brasileiro, que é a força motriz da nossa economia. Fundos imobiliários e Fiagro também vai aumentar o custo de casa e o custo da comida. Investimentos. Tá? As pessoas vão tirar o investimento do Brasil e colocar para fora, porque agora não vai compensar mais. Criptomoeda e contribuição social sobre o lucro líquido. Por exemplo, as fintechs, que são Inter, Nubank, esses bancos digitais, vão aumentar os seus custos. Que vai passar para quem? Você acha que o banco vai pagar? Ele vai passar para o correntista, para aquelas pessoas que usam os serviços dos bancos. Então vai ficar mais caro. Os juros para o empréstimo, do cartão de crédito, até mesmo para você ter uma conta. Tudo isso para alimentar um governo quebrado. Então, mais taxas, só que a desculpa deles, não vai chegar no cidadão comum. Vai chegar. O alimento vai ficar mais caro, aquelas pessoas que têm o sonho de comprar uma casa vai ter que esquecer isso por agora, porque as casas vão ficar mais caras, né? Os imóveis vão ficar mais caros, a construção da infraestrutura vai tudo ficar mais caro para sustentar um governo que ninguém aguenta mais. Então, a única solução é o Congresso não aprovar. E pelo que eu estou vendo, eu vou te dizer, não será aprovado. Nós vamos rejeitar, nós vamos derrubar essa medida provisória, porque ninguém aguenta mais. Nós estamos pagando recorde de impostos. O Brasil já é hoje o país que mais paga imposto no mundo e ainda vem colocar mais taxas em cima do cidadão comum. Isso precisa acabar. O Hugo Mota já disse, esse governo não tem condição mais. Eles só querem aumentar os impostos e taxas, mas não diminuem gastos, não fazem corte de gastos. E o brasileiro não aguenta mais. Então, parabéns para você que fez o L. Agora ficou para o Congresso desfazer essa merda que é esse governo.